Hebreus capítulo 4, no versículo 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não deu para colocar a Bíblia aqui? Vamos ler de novo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Posso ouvir um glória? Posso ouvir um aleluia? O que é que a Bíblia está me dizendo? Se aproxima de Deus, se aproxima do trono, se aproxima dele, mas venha confiante, porque toda vez que você entra, até mesmo na casa de Deus, confiante e acreditando, oh glória, que a tua presença vai chamar a atenção de Deus, algo vai acontecer na sua vida, algo vai acontecer na minha vida. Pode se achegar, pode se aproximar, mas venha confiante, aleluia. Você precisa ter toda a confiança, porque aquele que tem toda a confiança, aleluia, se aproxima do trono da graça, a fim do que? De receber misericórdia, a fim de receber graça para socorro, aleluia, em ocasião oportuna, no momento que você precisa, no momento de urgência, no momento onde você está no vermelho. Eu lendo essa palavra hoje, eu li, reli, Deus falou, lê de novo, porque tem alguém, aleluia, que muitas vezes se coloca na minha presença desse jeito, e eu disse, Deus, me mostra alguém na Bíblia, alguém que se achegou ao Senhor dessa maneira, alguém que confiou, alguém que acreditou, e eu fechei os meus olhos, e eu vi um homem, que estava realmente numa posição alta, que tinha uma posição grande, que era respeitado, um homem que era estudante da Torá, um homem que ensinava na sinagoga, um homem que era respeitado pela população. Qual é o nome desse homem, que eu já estou curioso, bispa? Qual é o nome desse homem? Um homem que realmente se aproximou de Jesus e teve confiança, um homem que se aproximou de Jesus, aleluia, sem reservas. Sem o que? Sem reservas. Um homem que se aproximou de Jesus e se sentiu livre. Quando eu me aproximo de Jesus, eu me sinto livre. Um homem que quando soube que Jesus estava passando, confiou. Um homem que quando soube que Jesus estava passando, persistiu, insistiu. O nome dele, Jairo, um judeu, um homem que conhecia da Torá, um homem que o dia mal chegou na sua vida. Ele procurou um médico, não teve jeito. Ele procurou os amigos e não teve jeito. Mas o que aconteceu com Jairo? Com ele nada, mas com a filha tudo. Com ele nada, mas com a filha tudo. E mexeu com filha, mexeu com o pai. Mexeu com filha, mexeu com a família. Mexeu com filho e com filha. Está mexendo com o coração da família. É para desestruturar. Mas neste caso aqui, aleluia, com Jairo foi diferente. Um homem que para ele supostamente estava tudo normal, mas como para mim e para você, existem dias que chega aquela notícia que a gente não quer. Chegou para ele, sua única filha de 12 anos estava à beira da morte. E se ela morresse, não teria descendência. E se ela morresse, seria uma vergonha para ele. Esse homem fica desesperado. Esse homem entra em prantos. A morte está batendo na casa dele. Mas eu tenho opções na vida. Eu preciso escolher o que fazer. Ou eu vou agir,
ou eu vou me calar. Ou eu vou correr atrás daquilo que Deus tem para minha vida, ou eu vou ficar do jeito que está. Escolhe o teu caminho e paga o teu preço. Eu imagino uma confusão na mente de Jairo, porque Jairo era o príncipe da sinagoga, um homem que pregava contra Jesus. As pessoas diziam: Jairo, você ficou sabendo que o cego enxergou ontem? Como assim o cego enxergou? O que aconteceu? Jesus, sai da minha frente. Imagino eu. No dia seguinte: Jairo, você soube o que aconteceu? O quê? Um paralítico levantou e andou. Como assim? O que aconteceu? Jesus de Nazaré tocou e o paralítico levantou e saiu. Como é que você me explica isso, Jairo? Não tem explicação. Esse homem é uma farsa. Esse homem é uma mentira. Tem gente que olha para mim e para você e fala: a igreja é uma mentira, a igreja é uma farsa. Vai fazer o que na tua igreja? Larga aquela bispa, larga aquele apóstolo. Tem que ficar lá todo dia. Vai de terça, vai de sexta, vai de quarta, vai de domingo. Você não cansa não? Fica tantas horas. Não, eu não canso, porque eu sei quem eu tenho crido, eu sei o Deus que eu sirvo. Ei, eu não quero que vocês andem atrás de Jesus. Como é que é? Ninguém da sinagoga vai atrás de Jesus. Eu estou proibindo. Eu imagino Deus olhando e falando: então eu vou dar um jeito, então eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que entrar na casa deste homem da calma. Existem momentos na nossa vida que não tem escolha, tá? E a gente sabe para onde a gente tem que correr. E o que a gente tem que fazer, doa quem doer. A gente tem que ouvir aquela voz que está aqui dentro, aquela voz do Espírito Santo, dizendo: vem que eu estou aqui para você. Se achega, mas vem confiante, porque desse jeito você vai chegar perto do trono da graça, e a minha misericórdia vai descer, e a minha graça ela vai descer, e no momento oportuno eu vou fazer. Deus vai lá e começa a mover os céus, Deus começa a mover a terra, e de repente, Jairo, a nossa filha está mal, a nossa filha está doente. Eu imagino ele pensando assim: só existe um. Se a medicina não teve jeito, se tudo que eu tenho, se o meu dinheiro não compra a cura, o que eu faço? Eu imagino Jairo saindo de casa e deixando a esposa e a filha. E ele vê uma multidão correndo. Eu imagino até aqueles que eram da sinagoga, quando viram Jairo, começaram a se esconder, a baixar. Ai, não deixa ele ver, que se ele vê a gente aqui, ó, Jesus está chegando ali, a gente quer ver ele. Não deixa Jairo ver, mas mal sabiam eles que Jairo escolheu, que Jairo decidiu ir atrás de quem poderia resolver a sua vida. Aquele que te acusa porque você busca Jesus, aquele que te acusa porque você ora, aquele que te acusa, eles vão ver um milagre na sua vida, eles vão contemplar a multiplicação de bênçãos na sua casa, e o céu vai descer, e o céu vai entrar, e ele vai se manifestar ao meu favor e ao seu favor. E a Bíblia diz em Marcos capítulo 5, no versículo 21: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E vendo-o, prostrou-se a seus pés. Eu vou repetir: e vendo Jesus, se lançou aos seus pés. E se lançar aos pés é dizer: eu te reconheço como rei. Eu
imagino, aleluia, as pessoas olhando e falando: Jairo errou o caminho. Eu acho que Jairo caiu. Eita, Jairo tropeçou nos pés de Jesus. Coitado de Jairo. Ai, vamos lá levantar Jairo. Mas Jairo está lá: me ajuda, eu estou desesperado. A minha casa está em morte. A minha casa está enferma. A minha única filha. Alguém olha e fala: não, ele não caiu não. Mas ele não falava mal de Jesus? Mas ele não falava pra gente não acreditar? Mas ele não proibiu a gente de? Tudo isso e muito mais. Mas na hora que o calo aperta, todo mundo vem pra igreja. Na hora que apertar, você vai receber a ligação e falar assim: ei, olha, eu sei que você é um homem de fé. Eu sei que você é uma mulher de fé. Será que você pode orar por mim? Se prepara para receber essa ligação. E eu vou dizer para você: seja homem de Deus e seja mulher de Deus, ora, profetiza na vida dessa pessoa. Mas quem está precisando sou eu. Mas Deus quer usar você para levantar vidas, seja quem for essa pessoa. Ele não caiu, ele não tropeçou. Ele foi atrás de Jesus. Eu imagino as pessoas falando assim: o que vai acontecer? Jairo, um homem tão distinto, um príncipe da sinagoga, um dos principais, um homem que está a serviço de Deus na sinagoga, um homem que fala com tanta autoridade nos pés de Jesus. Pois é, eu estou chocada como você. Quem te viu e quem te vê, hein? Peraí, vamos ouvir o que ele está falando. Olha os curiosos. A Bíblia não fala isso não, tá? Sou eu. Vamos ouvir. Vamos ouvir o que ele está. Vocês estão falando muito, deixa eu ouvir o que ele está falando. A Bíblia fala aqui, que ele suplicou. Ele o quê? E ele fala assim: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Oi? Achegue-se confiantemente. Ele se achegou confiantemente. Ele foi perto do trono da graça, obteve a misericórdia, aleluia, e no momento oportuno foi socorrido. Peraí, Jesus, vamos comigo na minha casa, impõe as mãos sobre a minha única filha, e quando o Senhor fizer isso, ela vai ser salva. Eu imagino Jairo pensando e lembrando aquelas vozes dizendo: Jairo, o paralítico levantou e andou. Jairo, quem não ouviu, ouviu. Jairo, você não tem noção, a ferida fechou na minha frente. Jairo, cego, enxergou. Eu imagino, ele falou: vai agora. Se o Senhor colocar e impor as mãos, ela vai ser salva, ela vai viver. Ele entrou confiantemente na presença de Jesus, e o povo, ele não quis saber, e quem ia falar, ele também não quis saber. Para de ficar tentando pro que os outros vão achar da tua vida. Chega dessas pessoas mandarem em nós. Chega. Mas é que fulano vai pensar o quê? Problema dele. Eu sempre falo uma coisa: se você fizer, vão falar. Se você não fizer, vão falar. Então faça. Porque, gente, é demais. O povo fala pra tudo, até o que não deve. Então deixa falar, vamos fazer. Jairo não olhou para ninguém. Sabe qual era o foco dele? A vida da filha. Você entende que o nosso foco tem que ser um só? Qual é o seu foco? Hoje você está aqui por quê? Pela sua família? Por você? Por uma causa? Por uma situação? Tem alguém te chamando no telefone, dizendo para você que horas vai acabar esse culto? Sai do telefone e larga isso, para de ouvir as pessoas. Se concentre naquilo que Deus está falando para você essa noite.
Deus quer levantar o exército aqui. Vai na minha casa e põe as mãos sobre ela, porque eu sei que ela vai viver, o Senhor vai salvá-la. E no versículo seguinte diz assim: Jesus foi. Se fosse eu, Ingrid Duque, se fosse você, ia lavar a roupa suja primeiro. Vem cá, deixa eu só te falar uma coisinha. Por que você falou tão mal de mim? Por que você falou para o povo não me ouvir? Por que você pregava contra mim? Por que você já... Sabia que Jairo já tentou matar Jesus? Por que você tentou me matar? A gente ia querer lavar uma roupinha, porque nós gostamos desse negócio. Parece que a gente quer se esvaziar, não é? Ai, agora eu estou bem. Sim ou não? Confessa, sim ou não? Pois é, vamos lá. Ainda bem que vocês estão comigo. E aí, ele poderia ter lavado a roupa suja, mas Jesus é Jesus, e ele não precisa disso. A Bíblia diz que depois que Jairo fala assim: vem para que ela seja salva e viverá, no versículo 24 diz assim: Jesus foi com ele, sem questionar, sem lavar roupa suja, sem olhar de cara feia, sem mexer o pé assim, ó, de nervoso, sem ficar assim, ó. Nada. Ele simplesmente foi. Sabe o que ele me ensina? Vai. Vai. Prossiga. Te chamaram? Vai. Te ligaram? Atenda. Te pediram oração? Ore. Tira isso de dentro de você. Se esvazia do que quer te matar. Se esvazia do sentimento de raiva. Jesus olhou para ele e falou: vamos embora, só se for agora. E a Bíblia diz que Jesus vai. Imagina todo mundo andando e falando assim: oh, não acredito. Jairo andando com Jesus. Não acredito. Você acredita? Nem eu. Jairo andando com quem? Imagino Jesus assim, ó. Eu sabia que um dia você vinha me procurar. Aqui, ó. Eu sabia que Deus iria fazer alguma coisa só para promover esse encontro. Porque a glória não é do homem, mas a glória é de Deus. Aí a Bíblia diz que eles estão indo, estão caminhando. E eu imagino, né, porque a gente tem aquela pressa de ver Jesus na nossa casa. Eu imagino o Jairo andando assim, ó. Vem cá umas 3 pessoas. Faz conta que eu sou Jairo, tu és Jesus. Aí tem uma multidão assim em volta. Eu sou Jairo, eu estou andando com Jesus. Eu imagino o Jairo fazendo assim, ó. Eu imagino, se fosse eu, né? Eu não ia nem olhar para os discípulos, eu já ia fazer assim, ó. Eu ia mandar ele acelerar o passo. Eu imagino o Jairo dando umas empurradinhas. Vai, vamos Jesus, vamos. Aí de repente vem aquela multidão, porque onde Jesus passava tinha multidão. Aí Jesus está indo. Aquela multidão oprimindo. E Jairo, eu imagino gritando: saiam da frente que eu estou com pressa. Eu imagino o Jairo falando: sai da frente, ô fulano, eu te conheço, sai daí. Rapa fora, sai você também. Abre espaço. A minha filha está morrendo. Eu imagino alguém gritando. E só Jesus pode fazer milagre, né, Jairo? Só Jesus pode entrar na tua casa. O médico não conseguiu. O teu dinheiro não pode. A posição que você tem na sinagoga também não pode fazer o milagre. Mas Jesus pode. Mas Jesus, vai, Jairo, porque eu também estou contigo. Eu também acredito em Jesus. Que tem gente que não deixa passar nada. Sempre tem que falar. Sempre tem um, né? Aê, Jairo, tô te vendo daqui, hein? Eu lembro que você me disse. Jairo não está interessado no que estão dizendo. Ele foi sem reserva, ele foi livre. Ele foi confiante. Ele foi porque ele sabia o que ele queria. Você sabe o que você quer hoje aqui?
Você entrou confiante hoje aqui? Aleluia, eu ouvi um glória ali tão forte que eu recebi daqui também. Você sabe por que você entrou essa noite aqui? Jesus está aqui, sabia? Jesus está aqui no nosso meio, aleluia, essa noite. Ele veio por mim, Ele veio por você, Ele veio pela nossa casa, Ele veio pela nossa família, Ele veio pelo nosso ministério. E a Bíblia diz que Jesus está caminhando, Jesus está andando. Que pena que não está funcionando aqui. E Jesus está indo, e de repente Jairo está dizendo: corre Jesus, vai Jesus que não vai dar tempo. Mas Jesus está diminuindo os passos. O que está acontecendo com esse homem? Ele está passando mal? Jesus está diminuindo os passos. Diga por quê? Porque lá no meio tem alguém também que está precisando de um socorro urgente. Lá no meio tem alguém também que há 12 anos está com hemorragia, e quando soube que Jesus estava passando, glória, 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 glória. Eu não vou perguntar para ninguém, eu estou impura, mas eu vou. Não pode, ninguém pode saber da minha vida, mas se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, eu serei curado. Talvez você fale: por que Jesus ainda não veio? Talvez tenha alguém que está precisando muito mais do que você. Houve uma ocorrência no meio do caminho, e alguém decidida, alguém que se achegou, alguém que confiou, alguém que não tinha reservas, alguém, aleluia, que entrou livremente. Oh glória, a Bíblia diz que Jesus está diminuindo os passos, Jesus está andando, e de repente ele para e diz: quem me tocou? Jesus, os discípulos falam: olha para essa multidão, elas te oprimem, não tem quem não vá tocar no Senhor. Vocês estão tudo errado. Tem muita gente aqui, ó, que veio só para tirar selfie. Tem gente que só está participando só para dizer que está participando. Mas alguém saiu de um arraial, quando soube que eu estava passando, saiu decidida, disse: hoje eu vou ser curada. Alguém que saiu confiante, confia no Senhor, e o mais Ele fará. Alguém que saiu fraca, alguém que a medicina também não deu jeito, alguém que estava magra, sofrendo, não tinha saída, o dinheiro não comprava cura, mas quando soube que eu estava passando, veio. Aleluia, quando soube que eu estava passando, veio. Oh glória, essa pessoa, eu quero dizer para vocês, discípulos, essa pessoa me tocou diferente. Como assim, Jesus? O que é tocar diferente do Senhor? É sair virtude, é sair poder, é sair unção, é sair a cura. E essa pessoa foi curada agora. Eu imagino alguém dizendo: meu Deus, Jesus, se tocar diferente, eu recebo desse jeito. Recebe muito mais do que você pede, muito mais do que você imagina. Então, a próxima vez eu vou entrar na igreja diferente, eu vou adorar diferente, eu vou cantar diferente, eu vou tocar diferente, eu vou chorar diferente. Faça isso, porque eu estou no meio dos adoradores, os que me adoram em espírito e em verdade. Oh glória. Esse toque não foi comum. Esse toque foi absolutamente anormal. Fiquei até arrepiado, porque alguém me tocou confiante. Alguém me tocou
sem reserva. Como assim? Sem orgulho, vazio de si, com vontade. Mas Jesus, como é que nós vamos descobrir isso agora? Calma, calma, porque não tem nada em oculto que não seja revelado. Quem me tocou? Quem me tocou? A bichinha, tadinha, não tinha nem força. Imagina o corpo dela todinho tremendo. E agora, e agora, e agora, e agora? Como vai ser? E agora? E agora? Eu não estou mais sangrando. Eu sabia que seria imediato. Eu sabia que Ele é a cura. Eu sabia que Ele é a vida. Eu sabia que se tão somente eu tocasse no tzitzit, aleluia, na franja dele, eu seria curado. E eu fui. Quem me tocou? Fui eu. Eu confesso, fui eu. Eu conheço os mistérios do tzitzit. Eu conheço os mistérios da franja. E eu toquei, porque eu estava impura há 12 anos, sem ver minha família, sem voltar para minha casa. Eu não aguentava mais. Não tinha medicina, não tinha remédio, não tinha dinheiro, não tinha amigos, não tinha nada. Fui eu confesso. Fui eu, Jesus. Oh, glória. Fui eu. Eu imagino alguém ele falou assim: pode apedrejar, ela está impura. Eu imagino alguém falando isso. Jesus olha para ela, nos olhos dela, chama ela de filha. Ele não acusa ela, porque Ele não é o acusador. Ele olha para ela com amor. Eu imagino Ele falando assim para ela: você ouviu o que eu disse? Eu senti o poder sair de mim, porque você me tocou como ninguém aqui me tocou. Como que eu faço para tocar em Jesus? Quando eu adoro, quando eu ouço a palavra, eu estou tocando em Jesus. Quando eu esqueço de tudo, eu estou tocando em Jesus. E Ele diz para ela assim, ó, chama ela de filha. Filha, vai, porque a tua fé te salvou, te curou. Vai em paz. Você está livre desse mal. Existia um mal na vida dela. E há 12 anos. Ó, eu imagino assim, ó. Olha aqui. Eu imagino alguém assim, ó. Se Ele fez um milagre na minha frente, Jairo. Se Ele fez um milagre, Jesus, corre! A minha filha! Eu acabei de ver um milagre com os meus olhos. Agora é a vez da minha filha. Ela vai ser salva. Ei, gente, eu vim aqui atrás dele e eu acabei de ver um milagre. Eu acabei de ver. Isso só está dizendo que ele, quando tocar na minha filha, ela vai ser curada. Alguém chega e fala: Jairo, ô Jairo, para de incomodar o mestre. A tua filha morreu. O quê? Não incomodes mais o mestre. A tua filha está morta. Eu imagino ele pensando: mas eu acabei de ver um milagre. Uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia, minha filha tem 12 anos, é ao mesmo tempo. Para de incomodar, vamos lá fazer o velório. Jesus olha para ele e fala assim, ó: não temas, crê somente. E eu costumo dizer uma coisa que eu vou dizer aqui para você agora também. Os anunciadores da morte chegaram, mas o anunciador da vida estava do lado dele. Não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu.
não temas, crê somente. Eu imagino Jairo olhando para os anunciadores da morte, e Jairo olhando para Jesus, para a vida, olhando e falando: acabou, já era. Olhando nos olhos de Jesus e os olhos dele dizendo: não temas, crê somente. Eu não vou ficar aqui insistindo, você é livre, você tem que fazer o que você quiser, mas eu estou dizendo, se você não temer e se você crer, vai acontecer o que você pediu. E alguém dizendo: para, sempre tem aqueles que querem nos banir, sempre tem aquele que quer nos puxar para baixo. Não dá, o teu sonho, a igreja, você não tem chamado, vai morrer, vai ficar do jeito que está, vai fechar as portas. Mas Jesus sempre está dizendo: eu sou o pão da vida, aleluia, eu sou aquele que ressuscito, eu sou aquele que estou contigo, eu sou aquele que caminho contigo. E aí, vai olhar para a morte ou vai olhar para a vida? Escolhe o teu caminho e paga o teu preço. Eu imagino ele olhando para a morte e vendo o esquife e dizendo: eu vou ter que chorar, eu vou ter que enterrar. Mas quando ele olha para Jesus, ele se lembra da ressurreição. Ele olha para a morte, ele olha para a vida, ele olha para a morte e ele olha para a vida. Ele fala: quer saber, ela está morta para vocês, mas para mim e para Jesus ela dorme. Para mim e para Jesus, o teu sonho não está morto. Talvez você parou de sonhar porque alguém matou, ou até mesmo você dentro de você. E Jesus está dizendo: eu vou ressuscitar, eu vou te devolver, eu vou te presentear. Só não ouça os anunciadores da morte. Não dá para ficar ouvindo esse tipo de gente que quer ver a gente derrotado, que quer ver a gente na lama, que quer ver a gente chorando encostado, dependendo dos outros. Rapa fora, sai da minha frente, sai da minha frente, que eu sou ignorante. Tem um bichinho aqui, sai daqui. Você vai escolher o teu caminho e vai pagar o teu preço. Jairo escolheu a vida. Como assim? Ele escolheu Jesus. E Jesus é o quê? A vida. Eu imagino os caras falando assim: ó, vixe, vai dar uma treta esse negócio aí. Vai ser tão feio, mas vamos atrás dele. Vamos todo mundo. Vamos ver o que é que vai acontecer naquele lugar ali. Aí Jesus está chegando, Jesus está andando. Jesus chega na casa. Aí diz assim no capítulo 5, versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis chorando? Desse jeito a criança não está morta, mas dorme. O que eles fizeram? Riram de Jesus. Se ri de mim, de você, meu irmão, misericórdia. Tendo ele, porém, mandado sair a todos. Que autoridade. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem momentos da nossa vida que não tem que ter plateia. Tem momentos da nossa vida que tem que ser particular, somente os escolhidos, somente os separados, somente com a permissão. Talvez você fale: mas você não queria nada. É tudo aquilo que Deus delega para a nossa vida. Jesus olhou e falou: está dando risada? Não vai ver. Está dando risada? Pode sair, sai todo mundo. Sai, só fica a família aqui. Vocês não merecem ver o que vai acontecer. Pode não ver, mas vai saber lá fora e vai ficar curioso para saber o que aconteceu do lado de dentro. Eu estou dizendo que ele, aleluia, o céu está entrando na tua casa essa noite. O céu está entrando na minha casa essa noite. Jairo, você fez a escolha perfeita. A mulher hemorrágica fez a escolha perfeita. Aqueles que falam o que querem não sabem quem é Jesus, nunca viveram um milagre com Jesus.
Vai chorar pra lá, capeta. Sai daqui. Porque derrota não é com Jesus. Rapa fora, sai. Sai. Saiu todo mundo. Ficou só a família. E a Bíblia fala aqui, ó, no 39. Aleluia. Na parte B. A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Jesus entra, toma a menina pela mão e diz assim: Talita cumi, que significa: menina, eu te mando, levanta-te. Lê. E a Bíblia diz assim, ó, imediatamente. Repita comigo: imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou que lhe expressassem que ninguém soubesse. Gente, como é que ninguém vai saber? E mandou que dessem de comer a menina. Jesus fala assim para a mãe, para o pai: dá alguma coisa para ela comer, que ela está com fome. Porque a comida espiritual é da minha parte, mas a outra é você. A espiritual é comigo. A Bíblia diz que Jesus chega, aleluia, e Jesus manda ela levantar. Uma palavra, eu vou repetir, uma palavra fez aquela menina acordar. Uma palavra tira você desse sono espiritual. Uma palavra faz a sua família acordar deste sono espiritual. Uma palavra, a presença de Jesus é forte na nossa vida. Eu sei que Jesus, aleluia, está entrando no coração de muitas pessoas aqui essa noite. Eu não sei o que você precisa, mas toda vez que você entrar na presença dEle e se lançar nos pés dEle e mostrar que a sua dependência é de Deus e não é do homem, Ele vai gerar os maiores milagres na sua vida. Você crê nisso? Quem crê? Você crê? Não importa a posição, não importa o que você tem, não importa o nome, para Deus é tudo a mesma coisa. Não importa se você é formado ou se você não é formado, não importa se você é alfabetizado ou se você não é, para Deus é a mesma coisa. O que importa não é a escrita, o que importa não é o cabelo, o que importa não é o salto alto, o que importa não é o ouro, o que importa não é a prata, o que importa para Deus é coração. O que importa para Ele é isso aqui, ó. Por isso que Ele fala: guarda o teu coração. Eu preciso guardar o meu. Você precisa, para Ele fazer morada, Ele tem que fazer morada aqui, Ele tem que fazer morada ali. Bispa, as pessoas estavam falando de Jairo, mas Jairo não quis saber. Ele se sentiu livre. Com Jesus eu me sinto livre. Com Jesus, aleluia, você tem que se sentir livre. Quem recebe essa palavra essa noite? Quem recebe a palavra? O altar recebe. Oh glória, o povo recebe. Jairo, você caiu? Não, eu estou me prostrando porque eu conheço Jesus. Para de ter vergonha de assumir a tua fé. Jesus é Jesus. Oh glória. Não negue a sua fé. Não negue o que está dentro de você. Tem pessoas, quando elas saem de casa, ela esconde a Bíblia, porque ela tem vergonha de falar para alguém que vai vir aqui. Isso aqui é o nosso guia, é a nossa vida, é a nossa esperança, é a resposta que eu preciso, é a resposta que você precisa. E você vai negar. Não, mas Deus conhece o meu coração e Ele sabe o quanto você tem vergonha. E Jairo proibiu o povo. Jairo tentou matar Jesus, mas estava lá pedindo favor. Vai lá, bota a mão nela. Se o Senhor colocar, ela vai viver e vai ser salva. Que tanta certeza era essa? Que tanta certeza era essa? Se ele proibia as pessoas de ir atrás de Jesus, e quando ele precisou, ele não pensou duas vezes.
Ele esqueceu tudo que ele tinha falado para as pessoas. E ele foi atrás de Jesus. Você não está aqui à toa essa noite. Você entrou hoje aqui diferente para tocar. Você entrou hoje aqui diferente para ser curado. Você entrou aqui diferente essa noite para viver o sobrenatural, para viver a transformação. Você é águia, você não é bobo, você não é boba. Você entrou aqui, aleluia, porque você acredita. Você veio aqui porque você está confiante, se aproximando do Mestre. Oh, glória, 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 glória. E por ter entrado aqui diferente, por ter ouvido essa palavra e ter movido e mexido com o seu coração, aleluia, aleluia, aleluia. Jairo levou o Shel para casa dele, ele levou vida. E eu e você essa noite vamos clamar e vamos levar a vida para dentro da nossa história, a vida para dentro dos nossos sonhos. José, esse sonho que você teve aí não é de Deus. Está achando que você vai governar? Eu não estou achando nada, quem falou foi ele. Então no tempo certo, posso ser preso, posso ficar cativo, posso ficar longe da minha família, mas se Deus tiver que me colocar para governar no trono, Ele vai me colocar. E você, a tua inveja, o teu ódio, a tua raiva não vai impedir o que Deus tem na minha vida. Então fica tranquilo, você tem promessa de Deus, nós temos promessa. Vai acontecer de qualquer jeito, vai acontecer de qualquer maneira. Dá um glória a Deus e diga aleluia. Ele é um Deus poderoso. Aplaude Jesus bem forte. Eu amo pregar essa palavra. Falar sobre Jairo, falar sobre a mulher hemorrágica. É uma pena que não está funcionando aqui, ó. Porque a gente tem uma cena da mulher hemorrágica caindo assim e tocando no tzitzit. Tzitzit é isso aqui, ó. São as franjas, onde tem os mandamentos. E ela conhecia o segredo, que se tocasse, ela seria curada. Existem mistérios e segredos que a gente tem que descobrir, para a gente viver um novo, para a gente viver a transformação. Pode fazer uma pergunta? Deus falou com alguém aqui?